Então, o Marcos, para mim, é uma pessoa muito especial. E é um filho maravilhoso, que muito extrovertido, aonde ele está, só traz alegria. O Marcos é o meu irmão caçula, que em muitos momentos vira o meu irmão mais velho. Ele vai revezando esse cargo. Pra mim, o Marcos é o meu irmãozinho caçula. Vai sempre ser meu irmãozinho caçula, que eu tenho que proteger, que cuidar. Ele pode ficar velhinho, ele vai continuar sendo meu irmãozinho caçula. Quem é o Marcos? Eu acho que assim, ele é muito parecido comigo. Exigente, crítico, sincero ao extremo, feliz, de bem com a vida, muito animado, muito divertido. Bom, o Marcos pra mim é assim, ele é meu irmão, né? Eu, por ser filho único, nunca tive, não tinha irmãos e tal. Eu tive a oportunidade de tê-lo como irmão, de conviver com ele, né? O Marcos, pra mim, é uma pessoa boa, assim, justa, generosa. É o pai do Matheus, muito bonzinho, não ter o que reclamar dele, não. Pelo menos é responsável, cuida bem do nosso neto, trata bem a nossa filha, embora separado, mas são bons amigos. O Marcos é uma pessoa muito alegre, é bastante crítico, é bastante detalhista, é bastante metódico, mas é uma pessoa que ele marca a vida das pessoas. A definição do meu pai, eu acho melhor até do que considerar um pai como herói, considerar ele como anti-herói. O Marcos é um irmão, assim, eu tenho uma consideração gigante pelo Marcos. Ele me acompanha nas horas boas, nas horas tristes, ele é super sincero. Eu gosto disso nele. E assim, ele me ajuda com tudo. A gente é companheiro. O Marcos, ele é um fofo. Ele é mal educado, grosso, mas ele é um lindo. Eu gosto dele, gosto do jeito dele. Ele é muito sincero. A gente costuma falar que a gente comete sincericídio, né? Porque ele, quando ele vai ser sincero, ele magoa. Mas ele é tudo de bom, então é um bom menino. Marcos é uma pessoa maravilhosa, chato às vezes, né? Mandão, bipolar, mas é uma pessoa adorável, né? Um amigo maravilhoso. A gente não vive sem. Marcos para mim é sinônimo de alegria, uma pessoa muito bacana. Onde ele está só tem felicidade. O Marcos é uma pessoa do bem, cara. É um grande amigo. Eu acho que o Marcos é uma das pessoas que eu conheço que são tão comprometidas com ser sinceras, com aparecer quando quer e fazer aquilo valer, assim. É uma das pessoas que eu fico feliz, que gosta de nós dois e que tenha chegado na nossa vida assim. Ele veio no momento certinho, que preencheu aquele vazio que estava dentro de mim, que havia perdido meu irmão há quanto? Acho que menos de um ano atrás, e era muito extrovertido, né? E Deus sabe o que faz. Deus mandou o Marcos tão extrovertido quanto ele. Foi um presente de Deus. Eu lembro muito bem porque eu tinha 6 anos. Então, para você ter ideia, eu acho que a gente marca muito bem na vida os momentos felizes e os momentos tristes, infelizmente. Então, por exemplo, quando meu tio morreu, eu tinha 5. Eu lembro o dia como se fosse hoje, o dia que ele morreu. Então, com 6 eu lembro mais ainda. Então, eu lembro da alegria do meu pai, eu lembro de todo mundo estar animado. Eu só lembro no dia que a minha mãe foi pro hospital para ganhar ele, mas assim, eu não tinha ideia que eu ia ter mais um irmão. Eu lembro vagamente quando a minha mãe foi ganhar ele, que eu fiquei no portão esperando, mas não tenho muita memória. Nós soubemos que era um menino quando ele nasceu, porque naquela época não existia exame médico, né, ultrassom, essas coisas. Então, assim que ele nasceu, que soubemos, que vimos que era um menino, ficamos extremamente orgulhosos, porque aí formou 2 casais, justamente o que a gente queria. Uma coisa que eu acho muito legal, ter visitado minha mãe no hospital.
Eu lembro de tudo isso. O que a gente levou para ela? A gente levou um chocolate Prestígio para ela, que ela gostava muito. Então a gente levou flores, maçã, eu lembro também. E eu penso da seguinte maneira, só tem um momento bom de ir no hospital, é quando alguém nasce. Fora isso não tem, porque ou a gente tem alguém passando por alguma dificuldade, mas quando alguém nasce, ainda mais quando é seu irmão, é muito legal. Dia de criança, onde ele estava era só alegria e todo mundo adorava ele. E a gente como pai, então, ficava babando de ver, sabe, o jeito dele. Era maravilhoso. Então, a gente sempre teve 6 anos de diferença. Então, durante um bom período, eu tinha um irmãozinho mais novo que brincava com tudo que eu brincava também. Então, eu tinha sempre como fosse um mascotinho, alguém para brincar junto, um amiguinho imaginário. Porque a diferença de 6 anos, quando você tem 10 ou 12 anos, é muito grande. Só depois dos 18, 20 que começa a ficar menor e a gente começa a se entender. Então, quando ele era criança, desde pequeno ele sempre foi muito brincalhão, muito alegre. Qualquer lugar que a gente ia, ele tinha um estoque de piadas que ele contava, que ele tinha uma memória muito boa, era muito inteligente, então ele guardava as piadas e onde que a gente fosse, ele contava as piadas e alegrava todo mundo. Na infância dele, assim, eu lembro que ele era muito engraçadinho, fazia muita piadinha, passava trote nos vizinhos. Ele imitava muito o Hulk nessa idade. Então, era comum nas festas de família falar, imita o Hulk. Ele ficava fazendo força, fazendo um carinho de bravo. Assim, era meu parceirinho de brincadeira. Então, e ele geralmente gostava de brincar com os meus brinquedos. A gente, quando viajava a família para o interior, a gente ia no ônibus, criancinhas, 4, 5 anos, cantando, né? No ônibus, fazendo bagunça, atrapalhando as pessoas que queriam dormir, né? Às vezes a gente cantando. E aí a gente cantando, fazendo música sertaneja, bagunça. Aí um dia uma pessoa levantou e perguntou assim, qual o nome da dupla? Aí ele falou, né, rápido, ligeiro como ele falou assim, Barriga e Costela. Com vocês, Barriga e Costela. Um dia eu acordei, pensei que ia infartar, mas a Cida me chamava, eu tinha que trabalhar. No caminho da roça, a dor começou a judiar. Eu conheci o Marcos em 1993, eu tinha 13 anos, conheci ele através do Lelo, que é o primo dele, na época o meu melhor amigo. Bom, assim, eu posso dizer que eu participei praticamente de toda a história, né, do romance dele e tal, porque eu praticamente apresentei um ao outro, né, convivi o tempo todo. Ele me convidou para a festa de 16 anos, lá a gente acabou se conhecendo melhor, e no meu aniversário de 14 anos, 3 meses depois a gente já estava namorando. Em 94 a gente já estava usando aliança e tudo. Nós casamos em 1998. I feel unhappy, I feel so sad, I've lost the best friend that I ever had. Eu não esperava, jamais. Foi um choque para todo mundo. Eu vi de uma forma um pouco natural. Ele ficou um pouquinho meio assim, preocupado. Eu fiquei muito feliz porque era uma coisa que ele queria muito, né? Que era constituir família, né? Ter filhos, casar. Mas como a notícia do casamento veio também com a notícia de um bebezinho que chegaria para nós, foi bem feliz. Até porque a Lu era muito querida já. O momento foi meio tumultuado. Foi uma escolha muito boa pela vida toda. Então eu vejo como uma coisa muito boa. Nunca passou pela cabeça não casar. Inclusive o meu pai falou, vocês não precisam casar. Mas foi uma decisão dela e dele, né, se casarem. Ninguém obrigou nenhum, nem o outro. Eles mesmo que decidiram casar e a gente só apoiou e deixou acontecer. Mas aí depois todo mundo se envolveu com o casamento, na arrumação da casa, na organização da festa. Foi bem ruim a festa, porque a gente foi tudo muito corrido. Eu tava chovendo demais, que eu me lembro, no dia da festa. Um dia ele ficou super nervoso, né? Teve um atraso lá com a preparação da noiva, acho que o cabelo da Lu.
teve algum atraso e ele ficou tão nervoso no dia que ele comeu uma caixa de bombom no altar lá esperando, né, de tanta preocupação. Depois que a noiva chegou, ainda tinha que esperar o padre chegar, porque o padre era um amigo dele e que vinha de um lugar longe. Como choveu, ele ficou preso no trânsito, então o padre não chegava. Assim, não sei nem de que forma podemos comentar isso, mas eu acho que o padre ficou meio triste quando ele casou, sabe? Então, quando chegou no salão, o número de convidados era muito maior do que a gente tinha previsto. Já estava muito tarde, então estava todo mundo com muita fome. E assim, não tinha garçom para servir, era a gente mesmo que ia servir. Estava muito, muito cheio, muito. A gente tinha um salão enorme, mas a gente não pensou que fossem tantas pessoas. Por exemplo, quem fez a segurança do casamento foram 3 rapazes da FEBEM, que eles trabalhavam na FEBEM na época que ele contratou. Eu lembro do Fusca que eles colocaram um laço em cima, colocaram latinhas. Foram 14 anos casados, né? Foi difícil, sim, nós somos pessoas muito diferentes, tivemos muitas dificuldades, mas assim, bons momentos e boas lembranças, sim. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Ele sempre foi muito empolgado com essa ideia de ser pai, né? Era um dos sonhos dele. Bom, ele sempre, né, sonhou em ter filho, era uma coisa que ele sempre quis, assim, uma coisa bem definida para ele. A descoberta para ele foi, ele colocou a empolgação acima do medo ou de qualquer problema que fosse ter. E aí ele já tinha, inclusive, um livro que era a gestação e primeiros meses. Quando os dois um dia chegou em casa e comunicou eu e a Ramiro que a Lu estava grávida. Então, a partir daquele momento, logicamente, tivemos que cuidar do casamento, né? Quando a gente foi falar para ela que eu estava grávida, a primeira reação dela foi: sua cadelinha, você olha o tamanho da sua mão, como você vai cuidar de um bebezinho? Um bebezinho tem doencinhas, né? Então, assim, ela primeiro deu um sermão, mas depois ela abriu um sorriso enorme, ficou empolgadíssima. Minha mãe ficou muito feliz na época, deu muitas alegrias para ela, muitos momentos que, graças a Deus, ela viveu. A Lu ficou na casa da minha tia e o Marquinho foi sozinho na casa do seu Joel para conversar com ele. Então ele chegou, pegou a chave, deu a chave, ele entrou, o seu Joel e a dona Marinalva estavam em casa e tal, ele sentou e falou: preciso falar com vocês. Aí ele sentou lá, tal, explicando. Na hora que ele comentou pra dona Marinalva, né, que a Lu estava grávida, a dona Marinalva começou a chorar assim, copiosamente. E aí ele falou que ficou totalmente sem graça naquela situação, né, assim, sentado e os dois, o seu Joel, não pode ser, e a dona Marinalva chorando. Pra gente foi muito triste, eles eram muito novos, né, mas depois quando ela teve você, aí eu vi que aquilo foi uma besteira de ter ficado triste, eu devia ter ficado muito alegre. Foi uma surpresa e foi bom, graças a esse passado, que hoje em dia a gente tem um neto maravilhoso. Nosso neto. A gente gostou muito porque a Lu era muito querida nossa, a gente já conhecia ela, já conhecia a família dela. Então a gente viu com alegria, teve um pouco de apreensão pela idade, mas a família aumentou. A notícia que ele ia ser pai foi uma alegria para todo mundo. Foi um choque, mas ao mesmo tempo foi uma grande alegria, porque como ele era o caçula, não tinha crianças, né? Quando a gente soube que ia chegar uma criança, foi uma alegria muito grande para todo mundo. Acho que na época ele estava querendo até mudar de emprego, ele trabalhava na FEBEM. Então chegou um dia que ele falou assim: quer saber, eu vou pedir as contas, quero mudar. Eu lembro que ele até conversou com o chefe lá, falou: ó, pode me mandar embora, né? O cara, mas é concursado, como que eu vou te mandar embora? Não, nem que eu tenho que assinar qualquer documento aí, qualquer coisa me dá que eu não quero mais. O cara falou: não, tá tudo bem, ficou tudo certo. Quando ele chegou em casa naquele dia, a Lu chegou e falou: tô grávida. Enquanto o Matheus era bebezinho, tudo que a Lu fazia, ele fazia, tudo, sem exceção. Então, trocar, dar banho, toda aquela preocupação. Ele se envolvia em todas as tarefas, dar banho, trocar fralda, dar mamadeira, mas ele também era muito rígido na educação do Matheus. O Marcos, como pai, ele foi muito rígido sempre, mas isso me ajuda bastante, porque é melhor ter uma crítica rígida do que alguém passar a mão na sua cabeça e falar assim: ah, tá bom, porque
você não vai se tornar uma pessoa boa com isso. Você vai só continuar na média. Um pai bem rigoroso, um pai que não aceitava. O Matheus chegava em casa com um rabisco e ele falava, não, isso pra mim não é um desenho, isso pra mim é um rabisco e você pode fazer melhor. Algumas vezes eu pegava assim, eu achava ele bastante crítico com a criação do filho, no sentido de ficar ali, sabe, em cima, cobrando. Eu acho que ele foi um pouco severo. Sim, ele sempre foi muito exigente. No papel de pai e mãe, um dos dois tem que ser o vilão. Eu acho que o que fazia ele ser assim era o excesso de amor. E hoje acho que o resultado a gente está vendo, né? Que valeu a pena. Ele cuidou muito bem do filho dele, sempre foi responsável, assumiu. Sempre foi bem responsável. Foi um pai muito presente, bastante atencioso, muito brincalhão. Além disso, ele sempre foi um brincalhão. Ele sempre me fez rir. Nunca me senti não amado como pai. Ele foi excelente, assim. É excelente. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul. O Marcos, ele é de uma, não sei se segunda ou terceira turma, na guarda. E aí ele entrou e aí a gente fez uma amizade. Na formatura dele eu fui. E aí a gente virou amigo. Ele fazia desenho, aí a gente conversava bastante sobre desenho, ele fazia desenho aqui pra guarda. E aí a gente virou amigo. Conhecer mesmo ele, eu conheci quando a gente começou a trabalhar junto. Né? Aí no comando, ele era comandante, né? Subcomandante. E aí a gente começou a ter mais contato nessa época. O Marcos eu conheci em 2001, quando ele entrou. Já fazia um ano e pouco que ele estava trabalhando, ele veio trabalhar comigo. A gente ria muito, era muito divertido, ótimo profissional, inteligentíssimo. And she'd sing it'll be alright. Sobre a Ramira, eu posso falar bastante coisa. Gostava com muito certinho, muito honesta, muito trabalhadeira e muito amorosa, principalmente com os filhos. Ela tinha muitos princípios. Princípios religiosos, princípios de ética, de trabalho, de moral, e ela é muito rígida quanto a isso. Ela era uma guerreira, assim, a vida dela, ela viveu pra gente. Minha mãe é muito guerreira, muito guerreira. Então tudo que ela fazia muita coisa, era tudo muito bem feito. Então ela, além de ser a mãe perfeita, ela ainda fazia artesanato, ela costurava, ela fazia pintura. Aí ela assumia atividades na igreja, então ela era muito boa em tudo e muito guerreira. Ela tinha muito respeito por mim, muito respeito por ela. Apesar de existir essa coisa de nora e sogra, a gente sempre se deu muito bem. Ela me dava bronca, sim, mas também a gente era bastante confidente, assim, uma com a outra, a gente conversava bastante. Minha tia foi uma segunda mãe para mim também, né? Assim, não tenho nem muitas palavras para decifrar. Sempre ia à missa no domingo, sempre rezando, sempre está em oração. Quando a gente viajava, sempre ela ia com Deus, se escondia para mim não dar bronca, que Deus livrou nós de muitos perigos no caminho, acho que por causa justamente por causa das orações dela. Eu lembro que o Marquinhos brincava muito com ela ria muito com ele. Isso é uma coisa que eu queria ser assim, mas eu não fui assim. Ele brincando com ela, eu lembro que ele fazia tanta cosquinha nela que ela chegava a deitar no chão assim, enrolar, brincar os dois, e ela, vou esquentar sua bunda de tapa, e assim, era uma coisa muito carinhosa, sabe? Era uma coisa mesmo assim de amizade. Além do amor de mãe e filho, tinha uma amizade, assim, uma coisa muito, muito legal, muito bonita. O Matheus foi o único neto que ela conheceu e ela teve uma participação muito grande na infância dele. A minha avó, infelizmente eu tenho pouca lembrança dela, pouco, 6, 7 anos, mas eu tenho boas lembranças. Por menos memórias que eu tenha, eu ainda sei que eu gostava muito da minha avó. A morte dela, para mim, foi um pesadelo. Foi um choque para nós, pela surpresa do momento. Por mais que ela tenha ficado um pouco doente antes e tal, mas ela estava em casa já, estava tudo bem, estava se arrumando para sair. Então ela foi no quarto, se aprontou tal, e
Daí sentou no sofá, eu sentava no sofá ao lado dela, no outro sofá assim, ao lado dela. Ela um e eu no outro. E ela foi calçar a meia. Quando ela acabou de calçar o par de meia, ela só fez isso e apagou. Eu já sabia que ela estava debilitada, eu acompanhei ela algumas vezes no hospital, quando ela tinha crises. E no dia que ela faleceu, eu tinha ido na casa dela um pouco antes. Corri na porta e abri a porta do apartamento e comecei a ficar gritando, né? Até que juntou os vizinhos, tudo, o síndico, e todo mundo juntou e tal. E foi falar, tinha que ligar para os seus filhos e tal, né? Foi procurando na agenda e veio a letra M, a Márcia. Então a gente conversou, eu vim para casa, aí passou uma meia hora, me ligaram falando que ela tinha passado mal, que era para mim voltar lá correndo, que ela estava morrendo. Ligaram para a Márcia veio, né? E chegou na porta do elevador quando a mãe lá desmaiou. Então eu cheguei, foi a primeira que cheguei lá, meu pai estava desesperado, já tinha um monte de vizinho lá. Aí procurei acalmar meu pai e fui ligar para os irmãos para dar notícia. Foi um choque, porque a gente nunca está preparado, né? Por mais que ela tenha ficado internada uns momentos e tal, a gente não estava preparado. Quando ela faleceu, eu já tinha 13 anos que tinha marca-passo. Foi um baque muito grande, muito, muito grande. Então, eu me senti despedaçada. Sabe quando a dor, ela não é só emocional, psicológica, a dor era física. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E aí, tem que avisar o Marquinhos e tal, né? Aí a Márcia falou, pode deixar, pai, que eu ligo para ele. Pode deixar que eu ligo para ele. Aí ligou, ele já estava chegando em Santos. Nós estávamos viajando, né, lá para o litoral, e dentro do carro ele recebeu a notícia. Era o pai dele, o seu Zé, e o seu Zé pediu para falar com meu pai, né? E aí na hora o Marquinhos falou, não pai, mas o seu Jó tá dirigindo, o que aconteceu? Eu acordei com meu pai gritando no celular, falando, fala pai, o que foi, aconteceu? Aí o seu Zé falou, o pior aconteceu, filho, sua mãe morreu. Seu Jó, pode retornar para São Paulo, que minha mãe acabou de falecer. Até me arrepio. Aí o seu Jó retornou o carro. E eles já passaram numa frente de caixão esse negócio. Já preparou todo o negócio, acerto do enterro, né? Para sepultar. Depois de tudo certinho que ele foi lá pro hospital onde estava a mãe morta. O Marquinho, pro Júlio, pra Márcia, não foi nada diferente, imagino. Só que o Marquinho, ele assumiu uma postura assim de tomar a rédea da situação e tentar resolver. E a parte burocrática, papelada, enfim, tudo o que precisava ser feito naquele momento, ele tomou a frente e fez. Só deixou para mostrar o sentimento dele, pois estava tudo pronto. Que ele veio chorar e desabafar, tudo, mas primeiro ele resolveu tudo que tinha que resolver, para depois mostrar o sentimento que ele estava. Depois teve todo o trâmite do enterro, do velório, ele se manteve calmo, né? Mas ele teve bastante recaídas depois. Depois de alguns dias caía a ficha e ele, assim, ficava bem mal, sentindo muita falta da mãe. Ele teve um choque até maior, até por ser mais novo. A surpresa foi muito grande, né? Então, do caçulinha, do menino que até então mais divertido, mais engraçado, na hora ali, na hora difícil mesmo, você viu a força que ele tinha. Então eu acho que, na verdade, eu que estava mais preparada, assim, para essa notícia. Porque como esse medo já me acompanhava desde muito antes, eu fui me preparando há mais tempo. How many roads must a man walk down before you call him? Ele estava almoçando com duas amigas aqui do serviço e aí acabou que ele começou a passar mal. E a gente pensou que ele estava brincando, né? Porque ele brinca muito. Até que a gente viu que de fato era verdade. Aí já vamos no SAMU, socorrendo e tudo mais. Não, aí acompanhei ele no hospital. O médico dispensou e foi embora. E depois, mais lá na frente, ele teve outro. A Vera ligou e eu atendi o telefone uma segunda-feira de manhã, falando que estava na UTI, tinha tido um AVC e estava internado. Deus faz as coisas tão certinho que depois vai ver que
né? Vai voltar lá atrás e ver que Deus é maravilhoso. Você vê, ele morava em São Bernardo. Deus fez ele ficar pertinho de mim, né? E ele já estava acontecendo isso, já tinha acontecido, acho que 1 ou 2 vezes no serviço dele, né? No sinal, né? Aí, quase toda noite, eu ligava para ele: ô Marquinhos, como você está hoje? Ah, pai, estou bem, E uma noite anterior, ele se sentiu mal, eu tinha ligado para ele, né? E o Marquinhos, como você está? Ah, pai, não estou muito bem não, mas estou de pijama, eu vou deitar agora, amanhã cedo. Se eu amanhecer bem, eu vou trabalhar, você pode ficar sossegado, que se eu não ligar porque eu estou bem. Mas se eu sentir mal, eu já te ligo. Então foi 5 horas, não era nem 5 horas ainda. Aí o telefone tocou, foi para a Vera, é o Marquinhos. Aí atendi o telefone, ele: pai, vem para me levar para o hospital, mas traz a chave, eu não posso levantar da cama. Não consigo levantar e nem enxergar. Aí já fiquei assustada, se arrumou para sair, eu falei: não, eu vou junto. Aí foi Deus que ajudou a ter ido, porque chegando lá ele estava se arrastando, não estava enxergando, as pernas dele não tinham nenhum equilíbrio. Aí chegamos no quarto dele, ele lá na cama, sabe? Jogaram lá. Ajudei a carregá-lo até o carro. Chegou no hospital, foi feito os primeiros socorros, né? Dali foi direto para a UTI. Então, eu tava de boa aqui em casa, tinha acabado de levantar e tomar café, um dia normal. Aí eu recebo a ligação da Vera falando que tinha acontecido do Marquinhos não passar bem e ir pro hospital. Aí já, né, foi aquele impacto. Aí quando ela falou a palavra AVC, que já era uma suspeita, o mundo caiu. Nesse dia eu tinha saído para resolver umas coisas na Mateu Bay e tinha esquecido de levar o celular ficou em casa. Aí eu fui tranquila, porque o Val estava em casa com a Júlia, então me preocupei de fazer as coisas rápido. Fui tranquila, demorei umas 2 horas para voltar. Quando eu voltei, ele estava desesperado. Por onde você estava? Todo mundo está atrás de você, tem um monte de ligação perdida. Eu falei: mas o que aconteceu? O Marquinhos passou mal e está na UTI. Aí o mundo caiu na minha cabeça. Eu falei: não pode ser, não é verdade, é um pesadelo isso. Eu estava também morando em outro lugar, eu tive que correr, ver o que era, qual era a gravidade disso. Eu estava trabalhando, por volta de umas 10, 11 horas da manhã, eu recebi o telefonema do Júlio, o irmão dele, me falando que ele tinha tido AVC. Eu lembro que eu estava com meus amigos no shopping, quando eu recebi a notícia, acho que era minha tia me ligando, ela estava com uma voz triste também, falando assim: ó, Matheus, a gente está indo te buscar para visitar seu pai, para ir no hospital. E minha resposta foi assim: mas eu não posso, eu tenho um dentista. A primeira vez que a gente foi ver ele no hospital, ele estava com o olho fazendo movimentos involuntários, uma parte do corpo sem sentido, né? Não sentia, estava paralisada. Ele estava consciente, super lúcido, conversou com a gente normalmente, contou detalhes de como tinha acontecido, como que foi, mas um olho dele, ele não conseguia abrir porque ele ficava se mexendo sem parar. Eu lembro quando eu visitei ele, quando eu pude entrar, ele estava na UTI. O olho dele estava mexendo muito. Acho que foi ali que eu vi a situação que meu pai estava. O tempo que ele ficou na UTI, tanto eu quanto a Márcia, na UTI ou no hospital, enfim, a gente não conseguia pensar em nada que não fosse ele, nada. Então a gente estava de férias e assim, eu ligava para ela e falava: não estou conseguindo fazer as coisas em casa. Não estou com vontade de sair, não estou com vontade de fazer nada, porque meu pensamento só estava nele. E aí foram passando os dias e os médicos não descobriam o que era, o que ele tinha, achavam que era labirintite. E aí eu perguntei para ele se ele estava com medo, né? E aí ele falou que não, que ele não estava com medo. Eu acredito que medo ele tenha tido, sim, com certeza, mas ele nunca demonstrou ele nunca passou essa fragilidade pra gente. Ele passou para nós uma situação que, assim, quem não conhecia, algumas colegas minhas que liam os textos que ele escreveu durante aquele período e postou no Facebook, queriam conhecer ele, queriam saber mais dele. A volta que ele deu por cima foi uma coisa muito de Deus, assim. Ele mesmo estando internado, ele pegava as situações do dia a dia e dali ele criava um texto, fazia alguma coisa muito, muito legal, assim. Ele sempre
fazendo gracinha, mesmo na UTI, como que fosse uma brincadeira aquilo ali. Foi uma coisa interessante, porque ele falou o seguinte, que bom que foi comigo. Realmente, se fosse comigo, eu já estaria em outro estado. Agora, ele levou no bom humor, na brincadeira, fez amizade, fez um diário no Facebook, dia após dia, de tudo que estava acontecendo. Eu conheci o Marcos na faculdade, faz uns 4 anos, eu acho. Mas a gente não era próximo. E aí eu fui sabendo mais dele ao longo dos diários da internação do AVC. Assim, eu acabei conhecendo o Marcos por tabela, tipo, se conhecer ele e acompanhar esses relatos dele. E aí ele ficou um tempo internado, fez o tratamento. Eu acho que hoje ele conseguiu superar isso e fez ele ser muito melhor, eu acho isso. O que aconteceu fez ele aprender um pouco mais. Ele dá mais valor à vida, dá valor aos mínimos momentos da vida. Ele já era uma pessoa que já gostava de curtir a vida, de aproveitar todos os momentos. E eu acho que isso aí acabou ficando um pouco mais forte. Ele passou a viver a vida mais intensamente, assim, aproveitar cada minuto da vida. A mudança é querer viver realmente, intensamente, todos os momentos. Assim, uma coisa que eu achei muito interessante foi que em nenhum momento ele se lamentou do que tinha acontecido com ele. Ele renasceu realmente. Teve um momento muito legal dentro do ano em que nós fizemos temporada de corridas e que a gente correu muitas corridas. Talvez tenha sido logo no começo disso que a gente correu uma no Memorial da América Latina. E nesse dia ele encontrou uma moça que tinha participado da recuperação dele, não sei se fisioterapeuta, se alguma médica, e ele estava lá correndo, e na mesma corrida que ela. A gente não fica se falando e se vendo toda hora, né? A gente não é assim tão ligado, mas a gente sabe que, primeiro, temos uma raiz que é forte, lógico, a gente foi criado no mesmo ambiente, então é uma coisa assim que independente do tempo que a gente vai ficar sem se ver, sem se falar, tem um amor ali que é uma coisa que nada vai mudar. Nossa, acho que ele é um dos amigos mais próximos que eu tenho. Uma pessoa centrada. Ele é muito determinado. Eu acho que ele é menos rígido. Eu vejo como uma pessoa guerreira. Bastante prática, ele é muito prático. Mateus, está na hora do banho. Eu acredito que ele chegou num ponto da vida, aos 40 anos, que ele está muito mais interessado em viver mesmo. O Marquinho hoje, eu vejo assim, talvez ele não esteja no emprego que ele gostaria, talvez ele não faça no dia a dia dele o que ele sonhou em fazer a vida dele. Mas ele, de alguma forma, tenta, então, nos momentos de folga dele, fazer exatamente o que ele gosta. Hoje em dia ele é uma pessoa bem realizada, uma pessoa, a gente vê, uma pessoa feliz. Ele cresceu, ele reclama menos de tudo, ele agradece mais tudo que ele tem, tudo que ele conquista. É uma pessoa muito, muito alegre, muito disposto a aproveitar tudo. Ele já era extrovertido, mas parece que ele é mais ainda hoje. Ele sempre teve esse lado cômico, sempre achava graça nas coisas, assim, sempre conseguia aquela situação de que perde o amigo, mas não perde a piada. Sabe informar que fica vendendo teu peito? Segue aqui reto, pega a primeira esquerda lá. Ok, muito obrigado. Toca aqui, deixa eu tocar sozinho. É uma fábrica de grandes momentos, assim. A presença do Marcos acaba trazendo sempre isso. Ele melhorou. Como pessoa, ele melhorou bastante. Não, ele tem uns dons, né? Muito desenha, o cara tem umas ideias muito boas, assim, muitas reflexões, né? Então, uma coisa sobre a qual ele já falou e já conversou com a gente algumas vezes é sobre isso de que parece que as ideias estão numa frequência e aí tem que fazer acontecer, porque senão alguém pega aquela frequência. Eu imagino, na minha cabeça, assim, que tanto ele quanto o Júlio tenham herdado essa artística da minha mãe, porque ela sempre foi uma pessoa de criar. Juan de los Cunhos pressiona a Carlota. Me diz, por que você chora tanto? Me diz. Eu choro porque você está pisando no meu pé.
Mas ele melhorou muito como pessoa. Eu acho que a gente estava até comentando esses dias que ele amadureceu bastante de um tempo pra cá. E o que ele se propõe a fazer, ele faz. Então ele faz da melhor forma possível, porque como eu falei no começo, ele é muito crítico, então ele vai fazer, ele vai observar, se não é bom, ele vai insistir, Eu acredito que nem ele saiba disso. Eu acho que ele é um multitarefas. Ele consegue fazer N coisas. É que algumas coisas ele não se meteu a fazer. Por exemplo, teve uma época que ele comprou um sax, quando ele era adolescente. Eu nunca vi ele tocar, mexer naquele sax. Fizemos um blues Pra conseguir fama, mas indo assim. acabaremos na lama. E sempre foi o jeito dele de ajudar. E aquele carinho que ele sempre teve, a gente não tem o que falar, não. Um vencedor. Eu vejo com pouca frequência, mas é uma pessoa que é muito querida para mim. Ele separado da Lu, a gente continuou gostando dele como filho, como a gente sempre gostou. E isso a gente nunca deixou de gostar e de querer o bem para ele, porque ele também nunca fez por onde a gente não gostar também. A gente tem muito respeito por ele. Pra mim é o filho homem que eu não tive. Pra mim ele é meu filho. Ele é eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou muito fã dele. Ele é o amor da minha vida.